business do jiu-jitsu como business de tecnologia, a cada ano que avança é uma coisa totalmente diferente. E aí, o UFC vai fazer 31 anos agora em novembro, né? E o UFC lançou esse final de semana um novo programa chamado UFC BJJ. Queria que você falasse um pouco esse storytelling do propósito que começou o UFC e agora uma competição com o cinturão do UFC BJJ, que isso é uma nova porta de business para todo mundo, né? Exato. Um abraço aqui para o nosso grande mestre Rorion Gracie, o cara que inventou o UFC. Vamos lá, o UFC ele começou, eu acho que o surgimento do UFC foi uma sacada, uma ideia quase que natural. Se você ouviu, e com certeza ouviu as histórias do Rorion, do pessoal que começou a levar para os Estados Unidos o jiu-jitsu, era aquela história, o cara tava dando aula, vinha alguém para desafiar ele tinha que lutar. Então, quando eu era moleque, Rodrigo, chegava na minha casa as fitas VHS dos caras lutando no porta-aviões contra os militares. Aí, luta de garagem. E eu ficava assistindo, eu comecei no jiu-jitsu com 5 anos, eu ficava assistindo isso com 12. Meu pai, ali assistindo e tal. E eu acho que o surgimento do UFC foi o que consagrou o jiu-jitsu como a melhor luta, a melhor arte marcial que se vê. E a gente, quando alguém vem e fala, com todo respeito às outras artes marciais, quando alguém vira e fala, pô, meu filho luta Krav Maga, Kung Fu, eu falo, pô, legal, pela disciplina, pelo esporte. Mas para a defesa, eu não acho uma arte marcial completa, com todo respeito a elas de novo. E aí eu faço a brincadeira dizendo, se a arte tal fosse tão boa, o campeão do UFC era versado nessa arte. E hoje o cara no UFC, ele não consegue se projetar se ele não tiver uma luta completa, que é o caso do jiu-jitsu. Alguns até tentam com o wrestling e tal, mas você vê que o wrestling está indo para o lado do jiu-jitsu, até o judô olímpico agora está mais flexível indo para o lado do jiu-jitsu. E o surgimento do UFC BJJ é fantástico, porque abre um outro leque para uma outra modalidade. E eu estava falando ontem com o Ricardo Almeida, o Cachorrão, não sei se você lembra dele, foi técnico do Khabib, e ele tá no evento. Eu falei, cara, me manda a foto. Ele mandou foto da arena, mandou mensagem. Foi legal pra caramba, porque você olha uma arena diferente, com regras diferentes, e nada mais justo pro esporte que, se não for o que mais cresce no mundo, é um dos maiores. Tá virando uma febre. E você que nunca praticou jiu-jitsu, que tá em casa, minha recomendação é a seguinte: faça uma aula. Se dê a oportunidade de experimentar o jiu-jitsu, que eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Um dos grandes, eu acho que talvez um historiador moderno do jiu-jitsu é o Pedro Valente. Sim. Conversando com ele em alguma oportunidade de uma live, e ele sabe histórias muito detalhes das lutas de que Hélio Gracie fez, que quase ninguém sabe esses detalhes, né? E ele falou para mim que o jiu-jitsu, na verdade, praticado por Hélio Gracie quando estava lutando, também tinha parte em pé. Sim. Também tinha parte em pé, não era só a projeção do chão, mas também tinha parte em pé. E isso, com o tempo, foi em direção às competições, terminou mais no chão, né? E eu queria saber o seguinte agora, o teu nascedor no jiu-jitsu, por que você fez jiu-jitsu? Porque você tem quase a minha idade, né? A febre do momento era o karatê. Era Bruce Lee, era Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, era o Karate Kid, que foi um sucesso mundial. Então aquilo foi uma febre nas escolas de karatê e todo mundo queria fazer aquilo lá, né? E o judô, que era o que talvez para o público leigo o mais próximo do jiu-jitsu, né, que tem um pouco de luta agarrada, era visto muito mais como um esporte de colégio, né? Ou para quem chegava a treinar, que gostava, botava o filho para competir oficialmente, para querer competir. Mas o jiu-jitsu praticamente não se escutava falar. Não era conhecido, isso aí. Eu que morava no Nordeste nessa época, não se ouviu falar na palavra jiu-jitsu até aparecer o UFC. Então eu queria saber disso aí, o que é que te fez te dar esse clique para escolher o jiu-jitsu? Na verdade, não foi, o engraçado é que não foi uma escolha minha. Eu comecei no jiu-jitsu com 5 anos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e os meus pais é que me levaram. Então abri uma academia perto de casa e provavelmente eles tinham escutado falar pelos jornais da família Gracie e me levaram. Então
Eu não me lembro exatamente da minha primeira aula, mas eu lembro claramente do ambiente Já dos nasceu no. professores, exatamente. Então, assim, eu tive o privilégio de ter aula e de conviver com grandes campeões. Eu acho que eu tive a sorte, eu acho que foi Deus, eu acho que foi sorte de me botar lá. Eu fui aluno do Jean-Jacques Machado, do Leão Teixeira, que é o Zé Beleza, que foi o cara que eu tive mais tempo de convivência no jiu-jitsu. Depois o Carlinhos, o Carlos Gracie Júnior. E no meio do caminho, eu cresci na turma do Ryan Gracie, do Rollizinho, filho do Rollis, do Igor, filho mais novo, do Gordo, do Gordinho, do Draculino, do Soca, do Soneca, de todos esses caras. Então, são amigos de infância que viraram lendas do jiu-jitsu. E no começo era tudo muito roots mesmo, era lona de caminhão no tatame de palha, a academia era numa casa, tinha o tatame das crianças, que era onde eu ficava, na mesma turma do Gordinho. O Soneca era o aluno mais velho da turma, e o Gordo. E tinha o tatame maior, tinha uma salinha de musculação improvisada. E tinha uma sala maior com uma pista de corrida em volta, onde treinava o Rickson, o Carlinhos, os caras mais velhos do que eu e que são lendas do esporte hoje. Aí conheci o Royce, o Rorion, o Hillion, todos esses caras eu tive a oportunidade de ir para a colônia de férias junto com eles. Então, sendo muito sincero, se você rolar uma bola de futebol para mim, eu faço 0 embaixadinhas. Mas jiu-jitsu eu acho que eu sei alguma coisa. E nesse momento, a gente tá falando de que ano aí você tá. Eu Qual diria era o que, ambiente? cara, eu nasci em 78, 83. 83. Então foi aí no mesmo ambiente do Rickson ter lutado com o Rei Zulu, né? Por ali, exato. Então o Rickson já tinha 18 aproximadamente, já tinha aquela atmosfera de que seria o novo postulante a campeão da família, né? Tinham lutado com o Rei Zulu, mas o jiu-jitsu ainda era gueto Rio de Janeiro. E era desconhecido no próprio Rio. Quando tinha briga às vezes na escola, e eu falava, não, pô, eu luto jiu-jitsu. O cara, não, você luta judô. Eu falo, não, cara, eu luto jiu-jitsu. E o cara, não sei o que é isso, não, você tá inventando, não conheço. Isso foi bastante tempo assim. Eu acho que o jiu-jitsu no Rio, ele se destacou muito, e essa história é ótima, num evento do Vale Tudo contra a Luta Livre, quando o Valide Maio apareceu, o Fábio Gurgel, e só pra você ter ideia, eu era menor de idade. Eu devia ter uns 16, cara, 15, 16 anos. Tem que olhar a data lá direitinho. Mas por que eu te digo que eu era menor de idade? Porque eu não dirigia e era longe da minha casa. E o meu pai tinha operado o braço, botou um monte de parafuso, ele ficou engessado assim, com a mão dura. E aí eu falei, pô, eu queria ir num evento. Ele falou, como assim, meu filho? Eu falei, pô, um evento de porrada, luta livre, contra o jiu-jitsu. Ele falou, vou também. E aí a gente entrou na fila, e aí o Ryan me viu lá da frente, falou, Léo, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô na fila aqui. Ele falou, vem por aqui. Me botou embaixo do ringue junto com meu pai, pô, engessado.